Item número SCP-019 Classe do objeto. Que ter procedimentos especiais de contenção. SCP-019 deve ser mantido em uma grade larga, em uma câmara de 3 metros por 3 metros por 4 metros, construída de concreto reforçado, com um incinerador instalado. A câmara deve ser mantida a 0 graus Celsius quando o incinerador não estiver ativado. Uma câmara de observação isolada por uma vidraça blindada deve ser usada constantemente para a observação de SCP-019. Quando for verificada a existência de SCP-019-2, o incinerador deve ser remotamente ativado. Em caso de eclosão de SCP-019-2, os espécimes podem ser eliminados com armas de fogo comuns. Em eclosões a nível de enxame, lança-chamas são mais eficazes. SCP-019 deve ser constantemente mantido em posição vertical. Descrição: SCP-019 aparenta ser uma enorme jarra de cerâmica com uma boca de 1,8 metros de diâmetro e 2,4 metros de altura. Seu estilo e decoração indicam que o objeto foi criado na Grécia Clássica, apesar de ser impossível datá-lo com precisão, vez que sua superfície é completamente indestrutível por todos os métodos conhecidos. Caso um método seja descoberto, SCP-019 deve ser destruído imediatamente. Periodicamente, entidades coletivamente denominadas SCP-019-2 emergem de SCP-019. Estas entidades variam em muitos aspectos, mas tendem a ser criaturas pequenas, vagamente humanoides, apesar de ocasionalmente apresentar características animais, e extremamente hostis. As criaturas normalmente atacam utilizando garras ou dentes. Apesar de razoavelmente frágeis e, surpreendentemente, inflamáveis, as entidades são bastante fortes e representam ameaça considerável em grandes quantidades. Quando mantido a 0 graus Celsius em repouso, as entidades emergem de SCP-019 à razão de uma entidade por hora. Os seguintes fatores demonstraram aumentar a frequência de manifestação de SCP-019-2. Movimentar SCP-019. Ameaçar SCP-019. Temperaturas extremamente altas ou baixas. Mudanças repentinas no ambiente ao redor de SCP-019. Introdução de objetos ou organismos em SCP-019, o que provoca uma reação de transbordamento. Fatores que podem ou não influenciar a frequência de manifestação de SCP-019-2. Presença de vida humana próxima a SCP-019. Padrões meteorológicos atuais. Presença de indivíduos específicos próximos a SCP-019. Alguns indivíduos parecem afetar o surgimento de SCP-019 mais drasticamente que outros. Além disso, virar ou inclinar SCP-019 criará uma reação como se o objeto estivesse cheio com espécimes de SCP-019-2. Observar a boca SCP-019 por cima não revela nada além de um buraco escuro. Devido às mudanças na frequência de manifestação de SCP-019-2, quando o objeto é perturbado, é difícil medir as dimensões da cavidade interna do objeto, mas acredita-se que não sejam consistentes com as externas. Adendo. Documento SCP-019-2, a notas sobre SCP-019-2, tomadas por Dra. Light e Dr. Vaux. Um espécime de SCP-019-2 foi removido da câmara de contenção e mantido em uma jaula reforçada, com água e galinhas para alimentação. O espécime produziu vocalizações baixas, constantes e deturpadas, identificadas como sendo foneticamente similares a línguas helênicas antigas. Apesar de um motivo para esta demonstração ser desconhecido, o espécime ainda aparenta ser mais inteligente que animais comuns. O espécimen só sobreviveu por 48 horas, e sua dissecação revelou uma anatomia a nível celular, consistente com outras formas de vida normais, mas com uma estrutura musculoesquelética extremamente instável. Outras anomalias incluem um sistema respiratório instável, a ausência quase completa de trato digestório e a inexistência de praticamente nenhum outro órgão interno. Todos os outros espécimes coletados apresentaram padrões de comportamento e morte similares.
Observação: parece que os espécimes de SCP-019-2 não foram desenvolvidos para sobreviver por longos períodos fora de SCP-019. Dr. Vaux. A unidade de contenção foi levemente danificada após exposição prolongadas a espécimes de SCP-019-2, não percebidos pela equipe de monitoramento devido à transparência parcial do visor. Este fenômeno não tinha ocorrido até então. As equipes de monitoramento continuarão relatando futuras anomalias. As equipes de monitoramento relataram que alguns espécimes de SCP-019-2 agora parecem ser significativamente mais resistentes à incineração do que outros. Foi sugerida a hipótese de que isto seria um mecanismo de defesa de SCP-019. A maioria dos espécimes de SCP-019-2 são agora praticamente imunes aos efeitos do incinerador. Está sendo considerada a substituição do incinerador por um banho de ácido. A evolução de SCP-019-2 está sendo estudada, e pode ser prova da ciência de SCP-019.